A poeira se erguia lentamente no ar quente do final da tarde, cobrindo o céu com tons avermelhados que se misturavam ao dourado do sol. No sertão esquecido de Alagoas, onde o asfalto ainda era um luxo e a esperança morava longe, uma velha estrada de terra serpenteava entre morros rachados pela seca. Era por ali que passava Dona Alzira todos os dias, com seus passos curtos e firmes, equilibrando uma sacola remendada em uma das mãos e a dignidade na outra. Alzira tinha 78 anos. A pele marcada pelo tempo contava histórias que poucos paravam para ouvir. Viúva desde os 50, mãe de 3 filhos que a vida levou para longe, morava sozinha num casebre de barro e madeira, sustentada por um pequeno roçado e uma aposentadoria que mal dava para o gás. Ainda assim, havia nela uma força que ninguém conseguia explicar. Era como se sua alma resistisse à aridez do mundo com a teimosia das plantas que brotam no meio das pedras. Naquela tarde, enquanto voltava da feira com 2 tomates e um pacote de fubá, Alzira ouviu um barulho estranho vindo da curva adiante. Um carro parado, capô levantado e um homem de boné e camisa clara tentando fazer algo que claramente não estava dando certo. Ela diminuiu o passo, desconfiada. O sertão ensinava a ter cautela com estranhos, mas também ensinava que gentileza era semente que um dia florescia. Aproximou-se devagar. O homem se virou. Estava suado, com as mãos sujas de óleo e uma expressão de frustração. Seus olhos cruzaram com os dela, e naquele instante 2 realidades completamente diferentes se tocaram. Alzira não o reconheceu. Para ela, era apenas um forasteiro com cara de cansado. Talvez um vendedor, talvez um turista perdido, talvez alguém como tantos outros que passavam e seguiam sem olhar para trás. Mas ele a reconheceu, claro que reconheceu. Mesmo sem saber seu nome, entendeu que havia algo nela que era raro. Verdade, não a verdade dos discursos bonitos ou das entrevistas editadas, mas a verdade da vida crua, da sobrevivência, da bondade silenciosa. Ele sorriu, tentando disfarçar o incômodo. Ela parou, a poucos passos. "Boa tarde, moço. Problema no carro?" Ele assentiu, limpando as mãos com um pano. Ela olhou em volta. Não havia mais ninguém por ali. "Se quiser, posso buscar um balde d'água. Lá em casa tem um poço. Fica só uns 15 minutos daqui. O senhor espera?" O homem hesitou. Estava sem bateria no celular, sem sinal, sem alternativa. "Eu agradeço, de verdade." Alzira assentiu, virou-se e começou a caminhar de volta pela estrada. O calor era implacável, a idade pesava. Mas ela foi. Enquanto esperava, o homem se sentou na beira da estrada e pensou. Em tudo. No programa que havia deixado pendente, no empresário que não atendera, na produção que não sabia onde ele estava. Pensou em sua vida de privilégios, de correria, de câmeras, e ali, sentado na poeira, se sentiu pequeno diante daquela mulher. Cerca de 20 minutos depois, Alzira voltou. Carregava um balde de água equilibrado com esforço. Estava ofegante, mas sorria. "Espero que ainda sirva." Ele levantou num pulo. A senhora não precisava, mas ela apenas fez um gesto com a mão, como quem diz, besteira. Ele usou a água para resfriar o motor. Depois de alguns minutos, o carro funcionou. Um alívio. Ele a olhou emocionado. "Posso pelo menos levá-la até em casa?" Ela negou com a cabeça. "Não precisa. Meu destino é ali mesmo, ó." Depois daquela cerca, apontou para um pequeno barraco de taipa, mal coberto por telhas tortas. Era ali que ela vivia. Ele engoliu seco. "A senhora mora ali?" Ela assentiu. "Há mais de 40 anos." Ele hesitou. Queria dizer algo, oferecer algo, mas ela o interrompeu. "O senhor já tem tudo o que precisa. Vai embora com o carro funcionando. Tá bom demais." E então, com a mesma simplicidade com que chegou, virou as costas e seguiu para dentro do seu mundo humilde. Ele ficou ali, parado, olhando. O nome dela, ele ainda não sabia.
Mas algo dentro dele dizia que aquele encontro não poderia acabar ali. Dias depois, a imagem daquela mulher ainda estava viva em sua mente. A estrada de terra, o balde de água, a dignidade em cada gesto. E foi quando decidiu. Ele voltaria, mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, ela saberia quem ele era, e mal sabia Dona Alzira que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O sol nasceu sem pressa naquele canto esquecido do sertão. Os primeiros raios atravessavam as frestas das telhas mal encaixadas da casa de Dona Alzira, desenhando linhas douradas nas paredes de barro. Ela acordou como fazia todos os dias. Antes, do canto do galo, com os joelhos doendo e a alma firme, sentou-se na beirada da cama e agradeceu em silêncio. Pela vida, pela saúde que ainda restava, pelo feijão que ainda tinha no pote. Naquele mundo onde o pouco era luxo, ela havia aprendido a celebrar o mínimo. Na cozinha improvisada, colocou o bule no fogareiro a lenha. A água ferveu com paciência e o cheiro do café invadiu o pequeno cômodo. Enquanto tomava a primeira xícara do dia, olhou para um retrato pendurado na parede, desbotado, quase irreconhecível. Era de Joaquim, seu marido. Tinham passado 30 anos juntos. Ele havia morrido numa tarde seca, com um sorriso sereno no rosto e as mãos dela entre as dele. Suspirou fundo. A solidão já não doía como antes. Agora era parte dela, como a calosidade das mãos ou as rugas no rosto. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Um pressentimento vago, uma sensação de que algo se movia fora do comum. Mas Alzira não deu atenção. Pegou o balde e foi ao poço. A água estava mais baixa. O calor dos últimos dias começava a castigar. Passou a manhã cuidando do quintal, falando com as galinhas, organizando os poucos legumes que ainda cresciam. Quando o sol se aproximava do zênite, ela sentou-se na sombra da goiabeira ao lado da casa. Era ali que costumava descansar, conversar com os passarinhos e escutar o barulho do vento quando ele vinha. E foi ali, entre o zumbido dos insetos e o canto esparso dos pássaros, que sua memória voltou aquele dia na estrada. O moço do carro, fazia 3 dias desde o encontro. Ele não disse o nome. Só agradeceu, com olhos cheios de coisa que ela não entendeu. Estava perdido. Não só na estrada, pensou, mas na alma também. Tinha jeito de quem carregava o mundo nas costas. Ela lembrou do sorriso dele, gentil, respeitoso, não como os outros forasteiros que passavam por ali com pressa, sem olhar nos olhos. Ele não. Ele parou, escutou, recebeu a ajuda sem arrogância e depois sumiu. Alzira não esperava mais vê-lo. Gente da cidade grande é assim mesmo. Passa, recebe, some. Ela levantou-se, pegou o pano de prato e foi limpar a mesa. O almoço seria o resto do feijão com farinha, talvez uma manga para a sobremesa. Quando se tem pouco, aprende-se a combinar sabores com criatividade. Já estava terminando de lavar os pratos quando ouviu o barulho. Um carro. Naquela estrada, isso era raro. Correu os olhos pela janela. Era uma caminhonete branca, nova, limpa demais para aquele lugar. Parou na entrada do terreno. Ela franziu o senho, secou as mãos no avental e saiu devagar. O portão era apenas uma cerca de varas. E por trás dela, o moço do carro quebrado desceu. Mas agora não estava sujo nem suado. Estava bem vestido, com um sorriso tímido, carregando uma cesta nas mãos. Alzira parou. O coração bateu mais rápido. "Oi, senhora", disse ele. "Vim devolver o favor." Ela arregalou os olhos, confusa. "Favor?" Ele se aproximou, colocando a cesta sobre a mureta do quintal. "A senhora não me reconhece, né?" Ela balançou a cabeça. Ele sorriu como quem entende. E então disse: "Eu sou o Luciano, Luciano Huck." O nome soou estranho nos ouvidos dela. Ela franziu o senho, tentando associar. Depois de alguns segundos, seus olhos se arregalaram.
O moço da televisão, ele assentiu, um pouco constrangido. Ela colocou a mão na boca, surpresa, e depois caiu na risada. Ave Maria! E eu te dando balde d'água como se fosse um coitado. Luciano riu junto. Mas naquele dia eu era só um homem com o carro quebrado no meio da estrada. E a senhora foi um anjo. Ela se emocionou. Mas porque voltou, ele respirou fundo. Porque não consegui parar de pensar na senhora, na sua generosidade, na sua coragem, na sua dignidade. Eu precisava voltar. Alzira sentiu os olhos marejarem. Ninguém voltava. Nunca. Todos iam embora. Ele entrou no quintal com delicadeza. Sentou-se no banco de madeira sob a goiabeira. Ela trouxe 2 copos com água fresca. Conversaram. Por horas, ele perguntou sobre sua vida. Ela contou. Sobre Joaquim, os filhos distantes, a roça, a luta diária. E ele escutou. Sem pressa. Sem celular na mão. Com atenção verdadeira. No fim da tarde, antes de partir, ele se levantou e disse: Dona Alzira, eu quero voltar, mas da próxima vez quero trazer algo para a senhora. Posso? Ela sorriu com humildade. Só traga sua visita. Isso já é mais do que eu poderia esperar, mas no fundo algo havia mudado. No coração de Alzira brotou uma esperança que ela achava que já tinha morrido, e no coração de Luciano nasceu uma promessa que ele não deixaria de cumprir. O dia seguinte começou como todos os outros. O cantar do galo, cortando o silêncio da madrugada, a lenha estalando no fogareiro e o cheiro suave de café invadindo o ar seco. Mas no coração de Dona Alzira havia algo diferente. Um incômodo bom, uma ansiedade mansa, como se alguma coisa estivesse para acontecer a qualquer momento. Ela tentou ignorar, seguiu a rotina como de costume, recolheu os ovos das galinhas, varreu o terreiro, lavou as roupas no tanque improvisado, mas vez ou outra olhava para a estrada, de terra batida, esperando ver de novo aquela caminhonete branca surgir atrás da poeira. A visita de Luciano Huck no dia anterior não saía de sua cabeça. Ela ainda se perguntava se tinha sonhado tudo aquilo. Será mesmo que aquele homem famoso esteve ali, sentado em seu banco de madeira, comendo sua manga madura, escutando sua história com olhos cheios de verdade? Mas então, por volta das 9 da manhã, um som diferente ecoou pelas bandas do sertão. Era o ronco forte de um motor. E não era uma caminhonete, era um caminhão. Alzira saiu da cozinha com o pano de prato nas mãos, franzindo a testa. O veículo se aproximava, levantando uma nuvem de poeira grossa. Estava vindo direto em direção à sua casa. Ela apertou os olhos para tentar enxergar melhor. O caminhão parou no portão de varas, e dele desceu um rapaz com um envelope na mão. Dona Alzira? Perguntou ele, com voz alta, respeitosa. Ela assentiu, ainda sem entender. Tenho uma entrega para a senhora. Ela se aproximou devagar, os passos curtos, o coração acelerado. Entrega? O rapaz lhe estendeu o envelope. Era de papel firme, com uma fita azul em volta. No canto, um brasão discreto. Alzira segurou o envelope como quem recebe um milagre. Desamarrou a fita com cuidado e retirou uma folha escrita à mão. A caligrafia era bonita, simples, porém elegante. Começou a ler em voz baixa, os olhos brilhando a cada linha. Dona Alzira, prometi que voltaria. Mas antes disso, queria deixar algo para a senhora. Algo que mudasse não só o seu hoje, mas o seu amanhã. Com carinho, Luciano. Ela terminou de ler com a mão trêmula e o coração aos pulos. Então olhou para o caminhão que começava a abrir a carroceria. De lá de dentro, homens começaram a retirar caixas, móveis, eletrodomésticos, sacos de cimento, telhas, madeira, nova. Havia até uma geladeira novinha ainda embalada. Alzira ficou parada, sem fala, sem ar, apenas olhando. Isso tudo é para mim? O rapaz sorriu. É sim, senhora. E tem mais. Ele mandou uma equipe de pedreiros.
Vão reformar a sua casa inteira. Trocar o telhado, ajeitar as paredes, fazer um banheiro decente. Vai ter até piso novo. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Era emoção demais para um coração que estava acostumado com tão pouco. Os homens começaram a trabalhar no mesmo instante. Carregavam, mediavam, martelavam. Havia um ritmo alegre no ar, um misto de obra e esperança. Enquanto isso, ela se sentou na sombra da goiabeira e ficou observando. Pela primeira vez em muitos anos, ela não precisava se preocupar com nada. À tarde, uma jovem arquiteta chegou com uma prancheta em mãos e um sorriso largo. Sentou-se ao lado de Alzira e começou a explicar como seria a nova casa. Vamos manter o estilo rústico, mas deixar tudo mais seguro e confortável. Vai ter uma varanda, uma cozinha com pia de inox, quarto com cama nova e um fogão novinho com forno. A senhora gosta de assar bolo? Alzira sorriu entre lágrimas. Gosto, mas já faz tanto tempo que não consigo. A moça segurou a mão dela. Vai poder voltar a fazer. E com muito mais gosto. Nos dias que se seguiram, a pequena propriedade virou um canteiro de obras. Vizinhos vinham de longe para ver o que estava acontecendo. Era como se uma estrela tivesse caído ali, bem no terreiro de Dona Alzira. E ela, a idosa esquecida do sertão, virou assunto em todas as rodas de conversa da região, mas mesmo diante de tanta transformação, Alzira mantinha os pés no chão e o coração agradecido. A cada noite, sentava-se debaixo da goiabeira e conversava com o retrato de Joaquim. Tá vendo, meu velho? O mundo ainda guarda surpresas e a gente ainda é lembrado. Mas o que ela não sabia é que ainda viria o mais inesperado de todos, os presentes. Porque enquanto os pedreiros finalizavam o reboco da nova fachada e a arquiteta pintava o último detalhe do portão, Luciano Huck preparava algo maior, algo que não se media em cimento ou eletrodomésticos, algo que mexeria com alma. E esse momento se aproximava com passos silenciosos, mas firmes, como a vida quando resolve surpreender. A casa estava quase pronta. As paredes ganharam cor. Os móveis novos foram cuidadosamente colocados em cada cômodo. E no centro da cozinha, agora havia uma mesa de madeira com 4 cadeiras, como Alzira sempre sonhou. Mas ela ainda não tinha se acostumado com tudo aquilo. Andava pelos cômodos como quem visita a casa de outra pessoa. Tocava os objetos com cuidado, sentia o cheiro da tinta fresca, do cimento seco e do futuro chegando, enfim, em forma de lar. Naquela manhã, Alzira acordou mais cedo que o de costume. O sol ainda não havia rompido o céu, mas ela já estava sentada no batente da nova porta, observando o silêncio do mundo. Era como se seu coração tivesse pressentido algo. Um aperto bom, um presságio suave. Ela sentia que algo ainda estava por vir, algo que nenhuma caixa, nenhum caminhão ou pedreiro poderia trazer, e ela estava certa. Por volta das 10 da manhã, um carro preto, discreto, subiu pela estradinha de terra. Não era um veículo comum por aquelas bandas. Tinha vidros escuros, pneus grandes e um motor silencioso. Parou na sombra da goiabeira. A porta se abriu devagar, e dele saiu Luciano Huck. Desta vez, sem óculos escuros, sem boné, sem qualquer disfarce. Apenas ele, Alzira levou a mão ao peito. O coração parecia bater fora do compasso. Ela levantou devagar, como se não acreditasse no que via. Luciano caminhou até ela com um sorriso contido, mas sincero. E quando os olhos dos dois se encontraram, havia uma familiaridade silenciosa. Um reencontro de almas, mais do que de pessoas. Ele falou primeiro. Eu prometi que voltava, Dona Alzira. Ela sorriu emocionada. E eu prometi café com bolo, só não sabia que ia ter cozinha nova para isso. Eles riram e entraram juntos, na casa.
Enquanto o café esquentava no novo fogão, Alzira preparava a mesa como fazia antigamente, com o mesmo capricho, mesmo que agora com utensílios novos. Mas ela notou algo no semblante de Luciano. Ele estava diferente. Havia um peso nos olhos, uma inquietação discreta. Quando se sentaram, ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as mãos, pensativo. Dona Alzira, a senhora, me ensinou mais do que imagina. Ela franziu a testa, surpresa. Eu, uma velha do mato, ele assentiu sério. Quando parei aqui naquele dia, eu estava fugindo. Não era só da chuva, era de mim mesmo, de tudo que o mundo cobrava, do que esperavam, de mim. Eu estava cansado e com medo de não ser suficiente. Ela olhou para ele com ternura. E o que eu fiz para ajudar? A senhora me ouviu, me tratou como igual, me deu o pouco que tinha, sem querer nada em troca. Me deu chão, humanidade. Houve uma pausa longa. Ele inspirou fundo. Eu não consigo sair daqui igual ao que cheguei. E isso é um problema, porque o mundo que me espera lá fora exige um Luciano que não existe mais. Alzira tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Então não volte o mesmo. Volte melhor. Ele sorriu, emocionado. E então tirou um envelope do bolso interno da jaqueta. Colocou sobre a mesa. Eu quero que a senhora leia isso com calma, depois que eu for embora. É um pedido. Ela o olhou desconfiada. Pedido? Sim. E também uma proposta. Ele não explicou mais. Apenas ficou em silêncio, olhando ao redor da casa com um olhar demorado, como se quisesse guardar cada detalhe na memória. Depois, levantou-se, a abraçou forte e se despediu. Eu volto. E foi embora. Alzira ficou sentada por um tempo, o envelope ainda fechado sobre a mesa. Não estava com pressa. Tinha aprendido com a vida que certas revelações precisam do tempo certo para serem lidas. Mas, quando finalmente abriu, encontrou uma carta escrita à mão, com palavras que pareciam vindas do coração. Dona Alzira, quero que a senhora participe de algo muito maior do que imagina. Não quero apenas contar sua história. Quero que a senhora seja a ponte para outras histórias. Vou lançar um projeto social, um instituto, e quero que a senhora seja a primeira embaixadora dele. Sei que isso pode parecer muito, mas a sua sabedoria, sua verdade e sua luz precisam alcançar outras vidas. Pense com carinho, com respeito e admiração, Luciano. Dona Alzira leu cada palavra como se lesse um salmo. E ao terminar, as mãos ainda trêmulas, olhou para a janela aberta, onde o vento batia de leve na cortina nova. Embaixadora, eu? Ela sorriu sozinha. Mas será que o povo do sertão está preparado para me ver na televisão? E riu. Mas não. Era uma risada de quem debocha. Era a risada de quem acredita, porque pela primeira vez, depois de tantos anos, alguém viu nela o que nem ela mesma sabia que existia. Uma missão. E ela estava prestes a aceitá-la. Na manhã seguinte à leitura da carta, Alzira não dormiu. Passou a madrugada em claro, olhando para o teto, com os olhos marejados e a cabeça fervilhando. Seu mundo, que antes se resumia a cuidar das galinhas, varrer o terreiro e preparar café no coador de pano, agora se abria como um livro novo. Ela andou até o terreiro descalça, sentindo a terra fria sob os pés. Respirou fundo e disse baixinho: se for para mudar minha vida, que seja para mudar a vida dos outros também. No mesmo dia, uma equipe chegou à vila. Gente de todo lado. Câmeras, técnicos, produtores, nenhum deles vestindo roupa chique ou salto alto. Era um povo simples, respeitoso, que parecia entender que ali, naquela terra vermelha e na alma daquela mulher, havia algo sagrado. Alzira foi orientada, mas não guiada. Era ela quem dizia onde podia gravar, o que queria mostrar, o que não queria expor. Pela primeira vez ela tinha voz. E sua voz era doce, mas firme.
Nas semanas seguintes, os vídeos começaram a circular nas redes. Pequenos trechos do cotidiano de Alzira, suas histórias, seus conselhos, suas piadas simples e sua fé inabalável. O mundo assistia e chorava, ria, se emocionava. E o que era apenas um experimento virou um fenômeno. As pessoas começaram a mandar cartas, vídeos, pedindo conselhos, querendo visitá-la. Alunos de escolas escreviam redações sobre ela. Mães diziam que dormiam melhor depois de ouvir suas palavras. Homens que estavam perdidos reencontravam esperança em sua firmeza. Jovens de cidades, grandes se viam abraçados por sua simplicidade. Luciano Huck cumpriu a promessa. O projeto nasceu com força, um instituto de educação e valorização de sabedoria popular. E Alzira foi nomeada diante de uma plateia silenciosa e emocionada como a primeira embaixadora popular do Brasil profundo. Ela chorou no palco, mas não de vergonha. Chorou de gratidão. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou, dividir o pouco e ouvir com o coração. Luciano segurava o microfone, mas não falou muito. Apenas olhou para ela como quem olha para uma mestra e aplaudiu. E o Brasil aplaudiu junto. Os meses passaram. A casa de Alzira virou ponto de visitação. Não por ser luxuosa, mas por ser símbolo de uma virada. Ela continuava plantando, fazendo café, recebendo gente com bolo de fubá. Mas agora também participava de reuniões, gravações e até de encontros com autoridades. Sentava com prefeitos, com educadores, com jovens, sempre de sandália, vestido simples e sorriso no rosto. Um dia, durante uma dessas visitas, uma menina de 11 anos, tímida, puxou sua saia e perguntou: Dona Alzira, quando eu crescer, posso ser que nem a senhora? Ela abaixou, olhou nos olhos da menina e disse: Você pode ser melhor, muito melhor. Eu só abri a porta. Você vai passar por ela e construir um palácio. No fim daquele ano, Alzira foi convidada para um prêmio de reconhecimento em São Paulo. Era a primeira vez que andava de avião. Luciano fez questão de sentar ao lado dela durante o voo. Nervosa? Ele perguntou sorrindo. Tô sim, mas só porque deixei a panela de feijão no fogo. Respondeu rindo. No palco do evento, diante de empresários, celebridades e autoridades, Alzira subiu com a mesma serenidade de quem sobe num tamborete para pegar sabão no armário. Não precisou de discurso ensaiado, apenas disse: O mundo tem pressa, mas o coração tem seu tempo. Quando vocês desacelerarem e ouvirem os invisíveis, vão descobrir que é lá que mora a resposta. A plateia levantou para aplaudir, e naquele momento o nome Alzira ecoou para além das redes, da televisão ou dos jornais. Ela virou símbolo de verdade, de humildade e de transformação. Alguns meses depois, em uma tarde comum, Luciano voltou à casa dela. Sem equipe, sem imprensa, apenas ele, o carro e um sorriso. Alzira o recebeu com café, como sempre. Sentaram-se no mesmo banco de madeira de meses atrás. Eu devia agradecer mais, Dona Alzira. Ela abanou com a mão rindo. E eu devia ganhar. Um programa de auditório só para te dar esporro, quando você se esquecer de onde veio. Luciano sorriu, emocionado. Eu nunca vou esquecer, porque foi aqui que eu me encontrei. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, observando o sol se pôr atrás da serra. E quando a luz dourada tocou os cabelos brancos de Alzira, ela parecia uma pintura viva, uma lembrança eterna. No fim, a vida seguiu, mas agora com outra cor. Alzira nunca deixou de ser quem era. Continuou sendo a mulher que estendia roupas no varal, que cuidava da horta e que ajudava vizinhos. Mas agora ela era também a mulher que inspirava um país. E tudo começou num dia de chuva, com uma caneca de café e um coração aberto. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder da bondade. E se inscreva no canal para mais histórias que aquecem a alma.